Porque o Lego é o brinquedo mais genial do mundo. É fácil construir coisas com as peças do Lego. Embora elas sejam de diferentes tamanhos e formas, todas podem ser combinadas entre si. Além disso, elas são inquebráveis. E o mais importante, com as peças de Lego, você pode construir qualquer coisa, depois pode desmontar tudo e então construir outra coisa, completamente diferente. O que se pode exigir mais de um brinquedo? Realmente, as peças do Lego podem ser chamadas de o brinquedo mais genial do mundo. Mas o que isso tem a ver com filosofia? Demócrito concordava com seus antecessores num ponto. As transformações que se podiam observar na natureza não significavam que algo realmente se transformava. Ele presumiu então que todas as coisas eram constituídas por uma infinidade de pedrinhas minúsculas, invisíveis, cada uma delas sendo eterna e imutável. A essas unidades mínimas, Demócrito deu o nome de átomos. A palavra átomo significa indivisível. Para Demócrito, era muito importante estabelecer que as unidades constituintes de todas as coisas não podiam ser divididas em unidades ainda menores. Isso porque, se os átomos também fossem possíveis de desintegração e pudessem ser divididos em unidades ainda menores, a natureza acabaria por se diluir totalmente, como uma sopa que vai ficando cada vez mais rala. Além disso, as pedrinhas constituintes da natureza tinham que ser eternas, pois nada pode surgir do nada. Demócrito achava que existia na natureza uma infinidade de átomos diferentes, alguns arredondados e lisos, outros irregulares e retorcidos. E precisamente porque suas formas eram tão irregulares, é que eles podiam ser combinados para dar origem a corpos, os mais diversos. Independentemente, porém, do número de átomos e de sua diversidade, todos eles seriam eternos, imutáveis e indivisíveis. Se um corpo, por exemplo, de uma árvore ou de um animal morre e se decompõe, seus átomos se espalham e podem ser reaproveitados para dar origem a outros corpos. Pois se é verdade que os átomos se movimentam no espaço, também é verdade que eles possuem diferentes ganchos e engates, e podem ser novamente reaproveitados na composição de outras coisas que vemos ao nosso redor. Essa é a teoria atômica, em paralelo com as peças do Lego. Elas possuem aproximadamente todas as características que Demócrito descreveu para os átomos, e é exatamente por isso que se prestam tão bem à construção de qualquer coisa. Em primeiro lugar, são indivisíveis. Em segundo, diferem entre si na forma e no tamanho. São compactas e impermeáveis. Além disso, as peças de Lego possuem ganchos e engates, por assim dizer, o que permite que sejam combinadas na construção de todo tipo de figura. Tais ligações podem ser desfeitas para que as mesmas peças possam ser reaproveitadas na construção de novos objetos. Justamente por possibilitarem seu reaproveitamento é que as peças de Lego se tornaram tão populares. A mesma peça de Lego pode servir hoje para a construção de um carro, amanhã para um castelo. Ainda por cima, podemos dizer que são eternas. As crianças de hoje podem brincar com as mesmas pedras que fizeram a diversão de seus pais quando eles ainda eram crianças. Hoje em dia, podemos dizer que a teoria atômica de Demócrito estava quase perfeita. De fato, a natureza é composta de diferentes átomos que se ligam a outros para depois se separarem novamente. Um átomo de hidrogênio, presente numa célula da pontinha do seu nariz, pode ter pertencido um dia à tromba de um elefante. Um átomo de carbono, que está hoje no minúsculo do meu coração, provavelmente esteve um dia na cauda de um dinossauro. Hoje em dia, porém, a ciência descobriu que os átomos podem ser divididos em partículas ainda menores, as partículas elementares. São elas os prótons, nêutrons e elétrons. E talvez essas partículas também possam ser divididas em outras, menores ainda. Mas os físicos são unânimes em achar que em alguma parte deve haver um limite para essa divisão. Deve haver as chamadas partículas mínimas, a partir das quais toda a natureza se constrói. Demócrito não teve acesso a aparelhos eletrônicos da nossa época. Na verdade, sua única ferramenta foi a sua razão. Mas a razão não lhe deixou escolha. Se aceitarmos que nada pode se transformar, que nada surge do nada e que nada desaparece, então a natureza simplesmente tem que ser composta por pecinhas minúsculas que se combinam e depois se separam. Demócrito não acreditava numa força ou numa inteligência que pudesse intervir nos processos naturais. As únicas coisas que existem são os átomos e o vácuo, dizia ele. E como ele só acreditava no material, nós o chamamos de materialista. Detrás do movimento dos átomos não havia determinada intenção, mas isso não significa que tudo o que acontece é um acaso, pois tudo é regido pelas inalteráveis leis da natureza. Demócrito acreditava que tudo o que acontece tem uma causa natural, uma causa que é inerente à própria coisa. Conta-se que ele teria dito que preferia descobrir uma lei natural a se tornar rei da Pérsia. Para Demócrito, a teoria atômica explicava também nossas percepções sensoriais.
Quando percebemos alguma coisa, isso se deve ao movimento dos átomos no espaço. Quando vejo a Lua, isso acontece porque os átomos da Lua tocam os meus olhos. Mas o que acontece com a consciência? Demócrito acreditava que a alma era composta por alguns átomos particularmente arredondados e lisos, os átomos da alma. Quando uma pessoa morre, os átomos da sua alma espalham-se por todas as direções e podem se agregar a outra alma, no momento mesmo em que esta é formada. Isso significaria que o homem não possui uma alma imortal, e esse é um pensamento compartilhado por muitas pessoas em nossos dias. Como Demócrito, elas acreditam que a alma está intimamente relacionada ao cérebro e que não podemos possuir qualquer forma de consciência quando o cérebro deixa de funcionar e degenera. Com a sua teoria atômica, Demócrito coloca um ponto final, pelo menos temporariamente, na filosofia natural grega. Ele concorda com Heráclito que em tudo flui na natureza, pois as formas vão e vêm. Por detrás de tudo que flui, porém, há algo de eterno e de imutável que não flui. A isso, ele dá o nome de átomo. O raciocínio de Demócrito, ao mesmo tempo em que é simples, ele é incrivelmente engenhoso. Ele tinha encontrado a solução para os problemas do elemento básico e das transformações. Essas questões são tão complicadas que os filósofos tinham levado gerações quebrando a cabeça com ela. No fim, Demócrito resolveu todo o problema usando para isso apenas a sua razão. Tinha que ser verdade que a natureza era composta de partículas minúsculas que nunca se modificavam. Ao mesmo tempo, Heráclito também tinha razão ao dizer que todas as formas da natureza fluem. Isso porque todos os homens e todos os bichos morrem, e até mesmo uma montanha vai se desintegrando aos poucos. O importante, porém, é que até esta montanha é composta de minúsculas partes indivisíveis que nunca se desintegram. Ao mesmo tempo, Demócrito colocou ainda outras questões para reflexão. Por exemplo, ao dizer que tudo acontece mecanicamente. Ao contrário de Empédocles, ele não acreditava na interferência de forças espirituais sobre a vida. Além disso, Demócrito não acreditava que o homem possuía uma alma imortal. Será que realmente Demócrito tinha razão? Para isso, convido vocês a também estudarem e lerem mais sobre filosofia. Inclusive, esse texto é baseado no livro O Mundo de Sofia, a história da filosofia. Incentivo e convido vocês a lerem também. It's been too long now, I think that I'm on. I second guess you, I second guess me, I second guess them, don't second guess me. Live in the moment, cause we are so free. And